paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Lucivaldo Silva que vos fala. E mais esta ocasião eu quero compartilhar com você a história de mais um homem que fez a diferença em meio à sua geração. E hoje fechamos então com a história de um jovem chamado Daniel. A Bíblia vem a dizer que o jovem Daniel foi levado do meio dos israelitas pelo rei Nabucodonosor para a nação babilônica. Ele ali foi levado como prisioneiro de guerra. E no meio daquela geração, onde os costumes eram totalmente diferentes dos seus, onde ali as pessoas não temiam ao Deus de Israel, em meio àquela geração idólatra, em meio àquela geração corrompida, a Bíblia vem nos dizer que Daniel manteve a sua fidelidade a Deus. A Bíblia vem dizer no capítulo 1 de Daniel, no verso de número 8, que estando ali no reino da Babilônia, Daniel, diz a palavra, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ali, Daniel, ao chegar naquele local, ele decide no seu coração não se alimentar dos mesmos alimentos que eram servidos ao rei, porque eram alimentos que muitas das vezes eram oferecidos a ídolos, aos deuses. E ele pede permissão para se alimentar simplesmente de legumes. E ali a Bíblia vem a dizer que este ato de Daniel agradou a Deus, porque através deste ato ele também está demonstrando renunciar tudo aquilo que iria de encontro ao seu Deus, que iria de encontro à sua comunhão com Deus. E Daniel resolve ali, mesmo no meio daquela geração que não era do seu povo, que não tinha os mesmos costumes que o seu, mas mesmo assim, ele resolveu viver uma vida diferenciada e não negar os seus princípios, não negar aquilo que ele tinha aprendido em meio à sua terra. A Bíblia vem a dizer que ali no meio daquela corte, Daniel foi exaltado, mesmo em meio a todas as armadilhas que fizeram para ele, para tentar o matar, para tentar o destruir por causa da sua fidelidade, mas de todas elas, Deus deu livramento. E Deus exaltou a Daniel. E exaltou a Daniel por quê? Porque Daniel era um homem temente. Porque Daniel era um homem que manteve a sua integridade. Era um homem que resolveu não se contaminar, não ir na mesma direção que o mundo, mas andar conforme a direção dada por Deus. É triste vermos nos nossos dias que muitas pessoas estão indo em direção ao mundo, estão se conformando com o que o mundo lhes oferece, enquanto Deus está nos chamando a viver uma vida diferenciada, a viver uma vida de integridade, porque assim nós teremos a aprovação de Deus, nós teremos o apoio de Deus em todas as nossas dificuldades. Que o Senhor possa olhar para a terra e encontrar homens e mulheres fiéis, assim como o exemplo desses homens que eu demonstrei para você. Fique com Deus. Que a palavra do Senhor venha habitar no seu coração e que você venha fazer a diferença no meio deste mundo corrompido e descompromissado, e que você venha ser uma luz dos céus no meio a esta escuridão.